Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, mas tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. Disse, pois, Sarai a Abraão: o Senhor me tem impedido de ter filhos. Toma minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Versículo de número 10. Disse-lhe mais um anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua descendência, de modo que, por numerosa, não será contada. Disse-lhe também o anjo do Senhor: concebeste e terás um filho, a quem chamarás Ismael, pois o Senhor ouviu a tua aflição. Amém? Podem tomar os vossos assentos. Queridos, aqui o Senhor fala, esse versículo da Bíblia, esse capítulo da Bíblia, está falando sobre Abraão, Sarai e uma mulher chamada Agar. Sarai até então não podia gerar filhos. E o que ela faz, pastor Gal? Ela faz uma proposta para Abraão. Ela fala para Abraão: Abraão, deita-te com a minha serva e terás filho com ela. Neste momento nós vemos que, versículo de número 3 e 4, que ele ouviu a voz dela e ele obedeceu a voz de Sarai e ele se deitou. Eu quero dizer para a igreja: não largue o propósito pela proposta. Aí, meus queridos, a Bíblia diz no versículo de número 9, versículo de número 8, que Sarai, que Agar, ela começa a se ensoberbecer pelo fato de Abraão ter se deitado com Agar. Ela se ensoberbeceu e começou a querer dar ordens. Sara, vendo isso e sabendo que ela ainda era empregada, ela não gostou. Aí ela chama Abraão, pastor, e começa a brigar com ele. A culpa era de Sara. Por quê? Porque foi Sara que fez a proposta para Abraão. Não foi Abraão que chegou até Sara e fez a proposta, não. Foi Sara, foi Sarai que chegou até Abraão, que ainda não era Abraão, que fez a proposta. Aí no versículo de número 10, ela chega para ele e ela reclama com ele, ela briga com ele. Versículo de número 10: não vê que a nossa serva, a minha serva, a tua serva, já está começando a se engrandecer e achar que pode mandar aqui. Aí Abraão: mulher, não foi tu que me fez a proposta? De quem reclamas? Aí a Bíblia não mostra momento algum ela falando. Aí no mesmo versículo tem um ponto. Depois do ponto, a Bíblia diz que ele virou para ela e falou: faz o que há de melhor com a tua serva. A Bíblia, no capítulo de número 12, a Bíblia diz que Sarai chega para Agar e humilha ela. Agar, sabendo que ela ainda era serva, ela poderia, pastor Gal, ter se achegado até Abraão, até Sarai, e ter se humilhado, ter entendido que ela não estava certa só pelo fato dela ter se deitado com Abraão. Ela não tinha autoridade alguma. Mesmo ela se deitando com ele, ela ainda era uma serva da casa. Aí o que acontece? A Bíblia diz que Sarai chega até Agar e ela repreende Agar. Ela humilha Agar. A Bíblia, em todas as versões, em todas as outras traduções, fala humilha. Então ela humilhou Agar. Agar se sentiu envergonhada e foi para o deserto. A Bíblia diz que Agar chorou, pastor Paulo. Por quê? Porque depois da humilhação veio um arrependimento daquilo que nós fazemos. Então, Agar chorou no deserto, não pelo fato de ela ter sido humilhada, mas pelo fato porque ela se arrependeu. Aí a Bíblia diz que ela chorou e depois o anjo desceu. Aí versículo de número 12, o anjo chega para ela e faz promessas: eu acrescentarei diante de ti, de vocês, você terá filhos e seus filhos herdarão filhos e mais filhos, e assim de geração por diante. Queridos, aí no versículo de número 13, a Bíblia diz que o anjo vira para Agar e fala: volta para a casa de Abraão e humilha-te. Por quê? Porque você ser humilhado não significa que você é humilde. Mateus, capítulo de número 23, versículo de número 16, Jesus, o Filho de Deus, disse: aquele que a si mesmo se humilhar, o meu Pai o exaltará. Queridos, nós temos Jesus como a única figura na terra que foi santa.
nenhum homem que pisou na terra, nem o profeta Isaías, que Deus tocou na boca dele para que ele não viesse a mentir, foi um homem santo, foi um homem livre de pecado. Não, só teve Jesus. Então, o próprio Jesus fala lá no Evangelho: mas você pregou no Velho Testamento, você leu um capítulo do Velho Testamento, mas a Bíblia continua sendo uma só. A Bíblia ela é cheia de mistérios escondidos atrás da letra, atrás do capítulo. Tem capítulos que está em Gênesis que diz uma coisa que a gente só irá entender, só iremos ter a interpretação em outro livro. Em Gênesis, a gente pode ter a explicação de Gênesis dependendo do capítulo, em Deuteronômio, em Juízes, em Samuel, em Mateus, os Evangelhos. A Bíblia diz que o profeta Samuel, a Bíblia diz que o profeta Isaías, que o profeta Jeremias, que o profeta Daniel preveu que Jesus viria até a terra, mas o cumprimento aconteceu no Velho Testamento? Não, o cumprimento veio a partir do Novo Testamento. Eu quero te dizer esta noite que você ser humilhado não significa que você é humilde. O Senhor nessa noite, pastor, Ele quer que nós venhamos nos humilhar. Por quê? Porque a partir do momento em que nós não nos humilhamos, não por interesse, mas por sinceridade no nosso coração, como diz em Mateus capítulo de número 23, o Pai, Deus, aquele que criou os céus e a terra, o onipotente, irá nos exaltar. Queridos, a Bíblia diz que Jesus, na última noite de Santa Ceia, estava na mesa, virou para Pedro, Lucas capítulo de número 22, versículo de número 54 ao 62. Jesus vira para Pedro e fala: Pedro, ainda hoje, ainda nesta noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Aí a Bíblia diz, tem o versículo de número 64 e 65, a Bíblia diz que Pedro ele teve uma explosão, pastor. Era como se ele chegasse para Jesus e falasse: eu, Senhor, eu não, de maneira alguma, eu negaria ao Senhor. Só que ele se esqueceu que o Jesus que estava do lado dele, o homem que estava do lado dele, era o Deus do ontem, do hoje e do amanhã. Era o Deus do passado de Pedro, do presente de Pedro e do futuro de Pedro. Ele tinha se esquecido. Aí, a Bíblia lá, depois que passa, no capítulo de número 28 de Marcos, acontece aquilo que Jesus falou para Pedro. É uma repetição. Os evangelhos, eles são a repetição. Lucas é a repetição de Mateus, de Marcos. João é a repetição de Mateus, de Marcos e de Lucas. O evangelho são repetições do mesmo texto. É como se fossem os Pentateucos. Gênesis, Êxodos, Levíticos, Números e Deuteronômios são repetições do mesmo texto. Aí a Bíblia diz, lá em João, capítulo de número 21, que depois que se cumpriu aquilo que Jesus tinha feito, a Bíblia diz que depois que Jesus morreu, João, capítulo de número 20, que Maria estava em casa. Isso no domingo. Ela se levanta pela madrugada, ainda estava escuro. Está lá no livro de João, capítulo de número 20, que ainda estava escuro. O que ela faz? Ela vai até o sepulcro, pastor. Ela chega no sepulcro, a pedra está removida. Eu imagino Maria chegando naquele lugar e olhando, mas meu Deus, como é? O homem morreu porque a pedra está removida. Só que ela poderia ter achado estranho no momento, só que ela não acreditou. Aí ela vai e entra. Quando ela chega lá, ela vê que a tumba está vazia, pastor. Porque aí ela se assusta. A Bíblia diz que ela começa a chorar. Ela entrou em plantos, porque ela tinha se esquecido da promessa que Jesus tinha feito. Eu irei morrer, mas no terceiro dia eu irei ressuscitar. Aí a Bíblia diz que ela chorou. Quando ela sai, tem anjos ali naquele lugar. Os anjos viram para ela e perguntam: Maria, por que tu choras? O mestre não está aqui, ele já ressuscitou. Aí a Bíblia diz que Maria, mesmo ouvindo a voz dos anjos, do anjo, né? Porque tinham 2, mas era um só que falava. O anjo, depois que ela escutou a voz do anjo, ela, mesmo assim, ela ainda estava entristecida, ela virada. Aí a Bíblia falou que ela se virou, que ela estava de costa, chorando, e Jesus chega atrás dela. Ele pergunta: mulher, por que choras? Maria, sem levantar a cabeça, sem virar para o lado,
para olhar quem era, imagina que era o jardineiro. Está lá no capítulo de número 20, versículo de número 12. Aí o que acontece, pastor Dalva? Ela fala: aonde tu colocaste o corpo do meu Jesus, do meu Senhor? Aí ele: Maria, sou eu, o teu mestre vive. Vai e anuncia aos apóstolos, e anuncia também a Pedro, pastor. Porque se Pedro soubesse que o mestre estava vivo, ele iria se alegrar. O Pedro estava triste. Aí a Bíblia diz que imediatamente ela se levantou, se alegrou e foi avisar aos discípulos. Aí a Bíblia diz que Pedro estava em um outro lugar, não estava em casa. Maria chega, avisa a metade dos discípulos que Pedro não estava em casa. Ele estava em outro lugar com mais 4, pastor. Aí a Bíblia diz que ele, o camarada Pedro, estava lá e ele falou: vamos pescar. Ele teve essa ideia porque Jesus morreu, o mestre não está mais vivo, nós não temos mais o que fazer. A promessa que Jesus falou que nós seríamos apóstolos não irá mais se cumprir. Aí ele vai, ele vira para os discípulos e fala: estou indo pescar. Aí os discípulos viram para ele: vamos contigo também. O camarada, ele tinha poder de influência. Se ele falasse: eu vou no mercado, os discípulos iam dizer: eu vou contigo também. Porque ele tinha, não era poder de influência, mas era algo em Pedro que chamava a atenção. Ele tinha algo nele que chamava a atenção dos outros. Aí o que acontece? Pedro vai para o barco. Aí a Bíblia diz que ele pescou a noite toda, pastor, e nada ele conseguiu pegar. E continuou. Aí a Bíblia diz que Jesus aparece na praia. A Bíblia diz lá em João, capítulo de número 21, que Jesus aparece na praia. Aí Jesus olha para os discípulos que estavam no barco e fala: filhos, tem de comer? Eu quero dizer para você nessa noite que Jesus, ele sabe a senha. Você pode ter se frustrado por algo de errado que você fez, mas Jesus, ele não esqueceu de você. O Senhor, ele não te abandonou. Ele ainda se lembra. E ele está chegando aí para alegrar o teu coração. Aí a Bíblia diz que ele se virou e falou: filhos, tende algo de comer? Aí a Bíblia diz que os discípulos, curto e grosso, como diz o ditado, completamente frios, pastor, grita no barco: não. Aí a Bíblia diz que Jesus, mesmo ouvindo não, vira para os discípulos e fala: lançai a rede ao lado direito. Aí Jesus manda lançar a rede, os discípulos vão lá e escutam: vamos escutar o que ele falou, vamos dar ouvidos, né? Aí eles vão lá e jogam a rede ao lado direito, começam a puxar, aí a embarcação vai começando a se virar, eles veem que está vindo peixe. A Bíblia diz que eles tiveram que chamar aos outros que estavam no outro barco para vir ajudá-los, porque eram muitos peixes. Aí a Bíblia diz que aquele que tinha mais intimidade com Jesus, quem, pastor? João, aquele que deitava no peito de Jesus. João vira e olha assim: peraí, peixe, lado direito, filho. Aí a Bíblia diz que ele virou para Pedro e falou: Pedro, é o mestre, é Jesus. A Bíblia diz que de alegria Pedro pulou na água e foi ter com Jesus. Eu falei aqui que Jesus perguntou de comer, perguntou se tinha algo para comer, os discípulos disseram que não. Só que aí a Bíblia diz que quando Pedro chega lá, Jesus tem pão, Jesus tem peixe assado. Eu quero te dizer nessa noite que Jesus não está. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Ele já está vindo com a fartura cheia. Aquilo que você tentou pescar a noite toda e aquilo que ele pediu já está na mão dele para você se alimentar. Glória a Deus. Versículo de número 15 de João. A Bíblia diz que Jesus sentado do lado de uma fogueira, Jesus vira para Pedro, parte o pão, divide a todos. Quando Pedro leva o pão à boca, o pastor da alma, a Bíblia diz que Jesus falou para Pedro: Pedro, tu me amas? Aí Pedro vira para ele e fala: eu tenho uma fé por ti. Aí Jesus volta e vira: apacenta as minhas ovelhas.
Versículo de número 16. Jesus vira para Pedro e pergunta novamente: Pedro, tu me amas? Aí a Bíblia diz que mais uma vez Pedro vira para ele e fala: Senhor, o Senhor sabe que eu tenho afeto por ti. Aí o que Jesus fala, pastor? Vai e apacenta as minhas ovelhas. Aí Jesus, no capítulo de número 17, já troca. Pergunta: Pedro, tu tens afeto por mim? Porque afeto no grego significa eu te amo. Então era só palavras diferentes para não dar a mesma resposta. Aí a Bíblia diz que Pedro se entristeceu no olhar para Pedro. Pedro chora e no coração Pedro se entristece. Por quê? Porque não há arrependimento sem choro e não há arrependimento sem tristeza. Queridos, a Bíblia diz que Pedro chorou. Versículo de número 18. Pedro vira para Jesus e fala: Senhor, até uma fogueira tu preparaste para que essa noite, essa manhã nós viéssemos comer. Por que Jesus preparou a fogueira? Porque quando Pedro negou Jesus, foi aonde Jesus estava, aonde ele estava sendo julgado. Depois ele negou Jesus mais uma vez do lado de uma mulher, perto de um cara e do lado, pastor, de uma fogueira. Ei, eu quero te dizer nessa noite, o cenário que o diabo usou para te humilhar vai ser o mesmo que Jesus vai usar para honrar a sua vida. Glória a Deus, aleluia, Jesus morreu Jesus. numa festa, ressuscitou, pastor Paulo, um domingo de manhã, numa festa de madrugada, né? A Bíblia diz que Maria foi até o sepulcro e já era de madrugada. Jesus foi, ressuscitou numa festa. Aí Jesus foi visitar os discípulos quando? Numa festa, a festa dos judeus. Atos, capítulo de número 2, a Bíblia fala sobre a descida do Espírito Santo, as festas de Pentecostes. Quem é o pregador em Atos 2? O apóstolo Pedro, aquele que tinha negado Jesus. Ei, eu quero te dizer, não importa se você negou Jesus, Ele nesta noite te deu mais uma chance para que você possa ganhar almas para Jesus. Aí, Jesus morreu numa festa, ressuscitou numa festa, foi visitar os discípulos numa festa. Atos, capítulo de número 2, Jesus não estava mais aqui, ele já estava com o Pai, mas ficou aquele que Jesus tinha separado, pastor, para ir ganhar almas. Paulo ficou, Pedro ficou numa festa, pregou, ganhou 2.000 almas para Jesus, foi crescendo a semente, e olha hoje o tanto de gente que está aqui glorificando o nome do Senhor, pastor. Glória a Deus. Fruto da pregação. Aleluia, Jesus. De Pedro pregou, pessoas foram salvas, e no mesmo dia batizadas com o Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, também conhecido como Atos, cumprimento da promessa. Por que cumprimento da promessa? Ainda Jesus vivo lá no Novo Testamento, nos Evangelhos, a Bíblia diz que Jesus falou: eu vou voltar ao Pai, mas eu deixarei um consolador. Aí Jesus deixa o Espírito Santo. Aí a Bíblia, depois que Jesus morreu, os discípulos ficaram em casa, estava tendo uma perseguição contra aqueles que eram crentes. E os discípulos: será que é hoje que o Espírito Santo vai me batizar, já que Jesus morreu? Será que é hoje? E passou 1 mês, 2 meses, 6 meses, e passou-se o tempo. Aí chega depois que Pedro sobe ao monte para orar, ele desce cheio de poder, ele desce cheio da presença, prega, ganha 2.000 almas para Jesus, e o Espírito Santo naquele dia, pastor, renova o povo, renova a igreja. A Bíblia diz, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo de número 4, que eles foram repartidas sobre ele línguas como fogo. Foi repartido sobre eles línguas diferentes, línguas dos anjos, só que elas não eram línguas somente dos anjos, eram repartidas com fogo. As pessoas para que Pedro pregou foram cheias do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Você será um canal de bênção usado para que pessoas venham se converter, para que pessoas venham aceitar a Jesus e para que pessoas venham ser batizadas com o Espírito Santo. Amém? Que Deus abençoe. Glória a Deus. Vou passar a oportunidade para o pastor Dalmo estar dando a bênção ao apóstolo. Amém? Deus abençoe. Amém, irmãos? Palavra forte. Palavra
forte, palavra de fortalecimento, palavra que nós não devemos desanimar, porque é uma palavra, a Bíblia é tão rica que uma palavra, você viaja no livro da Bíblia e ela serve para todo o contexto que foi pregado aqui. Começou lá em Gênesis, com Sarai, com Abraão e Adão, depois se tornou Abraão, e viemos até Atos, os apóstolos. Quer dizer, ela é toda completa. Se tirar o livro do Velho Testamento da Bíblia, fica faltando um livro. O Velho Testamento faz parte da Bíblia. Pessoas às vezes falam que querem pregar o Novo Testamento, tem que pregar tudo. Comedor de Bíblia tem que pregar tudo. É orar, é ir para o joelho, pedir a Deus, o Espírito Santo revela, é para pregar hoje, lá em Gênesis, vai pregar em Gênesis. É para pregar Apocalipse, vai pregar Apocalipse. Bíblia é isso. Quem tem fé, quem busca dessa forma. E eu vi aqui uma riqueza na palavra. Mais do que uma, né? Eu vi o quanto, primeiro